Shalom, shalom pessoal, vamos para mais um estudo diário e semanal da Paraxá, à luz da sabedoria todo dia, com ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a quinta leitura da Paraxá Hukat, que se encontra lá em Números 21, de 10 a 20. E a leitura nos diz assim: O povo judeu viajou contornando o reino de Moabe e em seguida se dirigiu ao norte. Os emorins que viviam ao norte de Moabe planejaram emboscar os judeus quando cruzassem seu território, mas Deus provocou um terremoto que os matou em seus esconderijos. Assim, os judeus puderam prosseguir a salvo sua viagem rumo ao norte. Viver no futuro. O povo judeu viajou em direção ao norte e acampou do outro lado do rio Arnon. Originalmente, Deus havia prometido a Abraão os territórios de 10 nações, 7 localizadas em Canaã e 3 a leste do rio Jordão. Nesse momento, no entanto, o povo judeu tinha como missão unicamente conquistar a terra de Canaã, deixando a margem oriental do rio Jordão para a era messiânica. Contudo, como Edom e Moabe lhe haviam negado a passagem, os judeus tiveram de ingressar em Canaã por aqueles mesmos territórios cuja posse Deus havia prometido para o futuro. Assim, as circunstâncias permitiriam a conquista de grande parte dessas terras antes mesmo de entrar em Canaã. A ordem da intenção divina original foi invertida. Eles começaram a desfrutar do futuro antes mesmo de realizar o presente. A nova geração não pediu para que se enviasse espiões e nem questionou a liderança de Moisés. Como cresceram imersos na presença de Deus e os seus ensinamentos na sua academia de Torá do deserto, eles não condicionavam sua conexão com ele à aprovação do intelecto humano. De maneira análoga, quando nos inspiramos a cumprir incondicionalmente a nossa missão divina, cheios de otimismo e concentrados em nossos objetivos, Deus nos dará a oportunidade de concretizar os nossos sonhos e nos conduzir à redenção final. Baruch Hashem. Aqui a gente consegue observar que, como diz o título dessa lição de hoje, viver no futuro. Então, o povo judeu havia sido prometido a ele os 10 territórios, né? No entanto, 7 já haviam sido conquistados, haveria sido conquistado na terra de Canaã, e 3 ficaria para a era messiânica. No entanto, o que acontece? Aqui a gente consegue observar que essa geração era uma geração de pessoas completamente diferente daquelas que saíram do Egito. Essa geração é uma geração diferenciada porque eles viviam diretamente na presença de Moisés, seguindo as suas instruções. Deles não partiram questionamentos, deles não partiram nenhum tipo de confronto, mas unicamente eles faziam o quê? Eles obedeciam os ensinamentos que Moisés lhe ensinava. Então, o que é que acontece? Quando nós nos submetemos a cumprir as ordens da Torá, os ensinamentos da Torá, nós conseguimos vislumbrar um futuro, mesmo que nós estejamos almejando para muito, muito, muito tempo distante, nós conseguimos viver aquilo no nosso presente, porque nossa obediência, ela faz com que nós aproximemos esse tempo. E foi isso que aconteceu aqui com eles. Eles começaram a viver, né, essa bênção ali naquele momento em que eles ainda estavam conquistando aquelas terras. Então, o fato de terem sido obedientes proporcionou essa conexão muito rápida para aquele pessoal, para aquele povo. Então, aqui fica uma lição para nós. Quando nós nos dedicamos a cumprir condicionalmente a nossa missão, a missão divina, quando nós colocamos nela otimismo
e nos concentramos profundamente nos nossos objetivos, que é de nos permanecermos sempre conectados a Hashem e sempre nos elevando espiritualmente, então a Hashem faz com que nós vislumbremos muitas coisas que seriam lá para frente, mas que seja naquele momento. Então isso foi o que aconteceu com aquele povo, né? Eles tiveram a oportunidade de concretizar os sonhos deles, mesmo antes da redenção final. Eles conseguiram vislumbrar. Então, da mesma forma que essa bênção aconteceu com aquele povo lá no deserto, nós também somos convidados a nos dedicarmos aos nossos estudos e a cumprir incondicionalmente o nosso propósito aqui, a nossa missão na Terra. Gratidão, shalom, shalom e até o próximo estudo.